em nome de Jesus. Amém. Agora sim, sejam bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, você é muito bem-vindo na nossa comunidade. Nós amamos receber visitantes. Se você está à procura de uma igreja, ore. Se Deus conduzir você para ficar aqui, você será muito bem-vindo. Esperamos que você tenha sido muito bem recebido e espero que Deus fale ao seu coração nessa noite, numa série intitulada Heróis da Fé. Estamos falando sobre personagens bíblicos do Antigo Testamento que inspiram a nossa fé. Falamos sobre Noé, Abraão, Moisés, Josué e hoje vamos falar sobre Raabe. O quinto personagem dessa série é uma mulher, e que está lá descrito em Josué capítulo 2, versos 1 ao 24 e depois o capítulo 6. E essa série, irmãos, tem como objetivo inspirar você a viver uma vida de fé. Porque nessa jornada de fé, nós queremos ser parecidos com Jesus. Aliás, é a missão dessa igreja. Essa igreja existe para te ajudar a ser parecido com Jesus. É para isso, essa é a razão da nossa existência. Desse jeito a gente vai ter igrejas apaixonadas por Jesus. E não somente isso, nós queremos que você seja um cristão maduro e um líder inspirador. Essa é a visão para 2030, que nós queremos que a nossa comunidade seja repleta de cristãos maduros e líderes inspiradores. Para isso, nós queremos que 80% do nosso povo esteja engajado em pequenos grupos, que são os grupos que se encontram nas casas ou também aqui na igreja durante a semana. E desejamos que 60% da igreja esteja servindo, conforme a sua paixão, perfil e dons. Queremos que mais pessoas estejam servindo, mas que pelo menos 60% da igreja encontre aquilo que Deus colocou como ferramenta para servir no seu reino. E o resultado disso, sim, é cristão maduro e líder inspirador. E eu espero que você deseje isso para a sua vida. Eu espero que você deseje ser um cristão maduro e um líder inspirador, um líder que inspira as pessoas ao seu redor. E para isso, esperamos que a vida de Raabe nos inspire a ser estes. E trago como título da pregação de hoje, a fé dos improváveis. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que Criciúma está sitiada por inimigos. Estamos vivendo algumas guerras em diferentes países, agora faça um exercício. Imagine que algum exército inimigo já tomou Içara, já tomou Forquilhinha, já tomou Nova Veneza, Siderópolis, Cocal do Sul, Morro da Fumaça. Criciúma está cercada. E a gente ouve falar desse exército inimigo, que é um exército poderoso. Drones começam a cruzar os ares de Criciúma. Bombas são lançadas e a cidade, pouco a pouco, começa a ser destruída. E os rumores são terríveis, de que esse é um exército sanguinário, que mata pessoas, que faz barbaridades com relação ao povo a ser dominado. Diante da nossa iminente derrota, talvez iminente morte, como você se comportaria? O que você faria diante de um exército inimigo às beiras da cidade de Criciúma, pronto para nos destruir? Foi isso que os habitantes de Jericó viveram. Uma cidade lá na terra prometida, que estava cercada pelo povo hebreu. Olha só, Jericó era uma cidade pagã, uma cidade idólatra, politeísta, com muros ao seu redor. E o povo hebreu, o povo de Deus, você lembra da história que temos contado, saiu do exílio no Egito, saiu do cativeiro, da escravidão no Egito, e começa uma jornada de 40 anos no deserto. E vimos na semana passada o Rio Jordão se abrindo e eles passando em terra seca, para enfim adentrar na terra prometida. E agora então, entrando na terra prometida, eles têm um grande primeiro desafio, a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era fortificada, tinha muros ao seu redor, e esses muros eram símbolos de sua resistência. E nessa cidade idólatra, pagã, em que os exércitos do povo hebreu, que não era bem um exército, mas era um povo que havia nascido no deserto, porque a geração anterior
havia toda morrido. A nova geração que nasceu no deserto estava prestes a avançar na terra prometida para conquistar Jericó. E nessa cidade de Jericó morava uma mulher chamada Raabe. Abre um parênteses. Na semana passada, a Igreja Católica aqui da cidade comemorou, o cerco de Jericó, eu não sei ao certo exatamente o que fazem, mas era uma homenagem a essa história, relembrando essa história. E não foi assim, não foi programado a gente falar hoje para contrapor o que a Igreja Católica falou, não foi, simplesmente estava nos planos de Deus. Mas enfim, essa mulher, Raabe, uma mulher às margens de sua sociedade. Uma mulher desprezada, porque ela era uma mulher prostituta. Ela vivia numa casa que o texto diz que era sobre as muralhas. A gente não sabe detalhes do que isso significava. Talvez a casa fosse parte do muro, a gente não sabe ao certo, mas o fato é que ela vivia às margens da sociedade, porque ela era uma mulher prostituta. Agora, uma mulher prostituta, marginalizada, desprezada, veio a fazer parte da galeria dos heróis da fé. Essa mulher é citada no livro de Hebreus como uma das mulheres de fé da história do povo de Deus. Ela seria a última pessoa que nós pensaríamos que faria parte da galeria da fé. Uma mulher pagã, uma mulher que não era judia, não era hebreia. Era uma mulher de outro povo. Mas pela graça e soberania de Deus, ela foi incluída no povo de Deus. E uma completa improvável, por causa do poder de Deus, foi incluída em seus planos. Como disse, essa cidade em que Raabe vivia era cercada por muralhas e muros praticamente impenetráveis. Mas, apesar daquela aparente segurança, o povo estava com medo. O povo da cidade de Jericó estava tremendo de medo do povo hebreu. Não porque era um grande exército poderoso, não. Mas eles temiam o Deus dos hebreus. Eles haviam ouvido falar da história do Mar Vermelho se abrir. Agora, que exército humano poderia abrir o mar? Eles sabiam que era o Deus dos hebreus, que estava com eles, e por isso eles estavam tementes, por isso estavam tremendo de medo, estavam apavorados. Agora, o que essa história tem a ver com a gente? Bom, primeiro que a gente não é hebreu de sangue. Dificilmente aqui alguém tem sangue judaico. Muito provavelmente aqui a gente está mais para o povo lá de Jericó. O povo que não é da descendência de Jesus Cristo. E tanto quanto aquele povo vivia numa cidade sitiada, murada, muitas vezes nós temos como que muros em nossos corações. O muro do medo, o muro da insegurança, da incerteza, o muro da culpa ou o muro da vergonha. O muro que nos impede de enfrentar novas batalhas, o muro que colocamos por conta de nossas feridas, enfim, inúmeras possibilidades de muros que colocamos em nosso coração, que de alguma forma nos afastam de Deus. E a história de Raabe, então, vocês vão ver que ilustra a nossa jornada de fé. Uma jornada marcada às vezes por incertezas, por medo, por vergonha, insegurança, mas que ao mesmo tempo uma jornada de pessoas improváveis que hoje foram chamadas por Deus para fazerem parte de sua história. Uma mulher imoral que confiou em Deus e por causa disso sobreviveu. E você? Carrega muros em seu coração, o muro do medo, o muro da insegurança? Você se acha alguém improvável? Pois é, a ideia central da noite de hoje é essa que está na tela. Pela fé, as pessoas mais improváveis são incluídas nos planos de Deus. E a gente vai começar com uma mentira providencial. Como assim uma mentira providencial? O texto então em Josué, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Presta atenção no texto.
Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre os canais de linho, entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Pois bem, Jericó era a primeira cidade a ser conquistada. Era uma cidade que estava logo depois do Rio Jordão. Eles atravessam o Rio Jordão e se deparam com a primeira cidade. E aqui é uma ilustração, mais ou menos, de como era a cidade. Existem ruínas dessa cidade. Os estudiosos dizem que há indícios claros de que ela foi destruída de uma forma diferente. Então você percebe 2 grandes muralhas protegendo a cidade. E nessa cidade morava Raabe. Então Josué, saindo com o seu povo do deserto, passa o Rio Jordão e está prestes a entrar na cidade. Então ele manda 2 espias, ou 2 espiões, para observar a terra. E a providência divina leva esses 2 homens à casa de uma prostituta. Agora, era impensável 2 hebreus se hospedarem na casa de uma prostituta. Mas Deus conduziu esses homens justamente para aquela casa. Para a casa de uma mulher improvável. Para a casa de uma mulher que era completamente imoral. João Calvino diz: nós não devemos medir o alcance da graça de Deus pelas aparências externas, pois a graça é mais abundante onde menos se espera. Então Deus escolheu aquela mulher, uma mulher marginalizada, uma mulher considerada às margens da sociedade. E Deus escolhe justamente ela para fazer parte dos seus planos como seu instrumento. Então aquela mulher acolhe os espias e tem uma decisão arriscada. Ela esconde os homens no terraço da casa, os oficiais do rei vêm para capturar os homens, e ela faz uma mentira. Imoral, sim, a mentira é algo imoral, mas por algum motivo fazia parte dos planos de Deus. Ela diz: olha, os homens foram por outro lado, até eles passaram aqui, mas eles se escaparam. Então, se vocês correrem atrás deles, vocês vão conseguir pegá-los. Mas não, os homens estavam escondidos. Charles Hodge diz que, em sua ignorância e com uma fé ainda imatura, Raabe agiu em defesa dos espias, acreditando que estava servindo aos propósitos de Deus. E de fato, aquela mulher estava sendo escolhida por Deus, apesar de sua imoralidade, apesar da sua mentira, mas Deus estava usando aquela mulher, inimaginavelmente um instrumento de Deus. Uma mulher com o passado manchado, uma mulher desonrada, às margens da sociedade, mas foi escolhida para fazer parte central da história de Deus. Essa mulher tem um papel vital na história da redenção, porque Deus não se limita ao mérito. Deus não escolhe pessoas boas somente. Aliás, bom ninguém é. Todos somos naturalmente maus. O nosso coração é inclinado ao pecado. Todos temos propensão a pecar. Se não fosse o Espírito Santo nos corrigir, todos nós seríamos maus. Mas Deus escolhe até mesmo nós, terríveis pecadores, como instrumentos de sua vontade. A escolha de Deus não é baseada em mérito, não é baseada em princípios morais. Essa é a perspectiva religiosa equivocada da realidade. Alguns acham que Deus escolhe pessoas boas, quando que todos naturalmente somos maus. Mas a graça de Deus alcança o mais improvável, como eu e você.
A graça de Deus alcança o pior pecador, como eu e você. Agora, essa graça soberana, ela é escândalo para os moralistas. Ela é escândalo para os religiosos. Que, como os fariseus da época de Cristo, batiam no próprio peito e diziam que eram bons. Quando que os pecadores, prostrados diante de Deus, diziam: Senhor, tem misericórdia de mim. Aquela mulher não foi escolhida pelo seu conhecimento vasto teológico. Ela não foi escolhida por uma vida irrepreensivelmente moral adequada. Aquela mulher foi escolhida por Deus para fazer parte dos seus planos. Mas essa escolha é acima da nossa compreensão. Isso nos ensina de que não importa o meu passado ou o seu passado, tanto quanto aquela mulher, nós podemos fazer parte da história da redenção de Deus na terra. Você foi chamado dentro de um povo que não era povo de Deus, de uma família que não era a família de Deus, para fazer parte da história do próprio Deus. Que privilégio maravilhoso é esse! Nós, os improváveis, fomos convocados para uma missão muito maior do que a nossa própria vida. E essa mulher então faz uma confissão de fé corajosa, assim como nós fizemos no passado, ou talvez você ainda não tenha feito. E o texto continua dizendo: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Olha o que essa mulher fala para os espiões. Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então essa mulher, ela mente para os soldados do rei, eles partem. Então ela sobe ao terraço e vai conversar com os 2 espiões. Olha o que ela diz: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Ela sabia, irmãos, ela não era uma teóloga, mas ela tinha ouvido falar da história do Deus dos Hebreus, e ela tinha convicção de que a sua terra, a terra que ela vivia, a cidade de Jericó, havia sido dada para aquele povo. Uma cidade pagã, uma cidade idólatra, uma cidade que adorava diversos deuses, deuses territoriais, fazia diversos rituais, inclusive aquela mulher, ela não era uma cristã, né? É um termo fora do seu tempo, mas para que você entenda, ela não era uma pessoa crente em Deus. Ela provavelmente tinha deuses da sua terra, mas ela ouviu algumas notícias. Ela diz: porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Olha só, algo que tinha acontecido 40 anos antes. Mas aquela história ressoava ao longo das décadas. E aquele povo que tinha passado por meio de terra seca em um mar, aquele povo cujo Deus era Deus dos céus e da terra, aquele povo cujo Deus era um Deus de todo o cosmos, estava prestes a entrar naquela cidade. E o povo tremia de medo. E o povo então apavorado, o texto diz, quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Irmãos, esse pavor que essa mulher e o seu povo sentiram, infelizmente, não é o mesmo pavor que o nosso povo sente com a iminente destruição. E eu não falo sobre destruição por parte de exércitos. Eu não falo sobre destruição política, econômica ou territorial. Eu falo sobre a ira vindoura de Deus. Irmãos, a ira de Deus caiu sobre o povo em Jericó e eles tremiam de medo.
a ira vindoura de Deus cairá sobre a terra no dia do julgamento final. E o que menos vemos é temor com relação a esse dia. Como você tem vivido? Preocupado com a ira vindoura do Senhor? Preocupado sobre os seus caminhos, se são caminhos que correspondem aos caminhos do povo de Deus? Você teme essa ira vindoura? Irmãos, tenho visto a nação brasileira a passos largos para perversidade e imoralidade. Pior, com cara de piedade, com cara de cristianismo, com cara de evangelho, mas é outro evangelho. E as pessoas estão indo a passos largos para o inferno, achando que estão indo para o céu. A imoralidade come solta nos bastidores do mundo gospel. E as pessoas temem tudo, menos o Deus dos céus e da terra. Você ao menos está temente ou temeroso a respeito desse julgamento final, que pouco se fala porque não atrai espectadores, mas é a mais pura realidade, irmãos. Se eu não houvesse sido comissionado para essa mensagem, eu jamais, por conta própria, falaria, porque ela não é popular, ela não atrai seguidores. Dizer que Deus derramará a sua ira sobre céus e terra e levará ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, todo aquele que não se rende a Ele. Essa mensagem não é popular. A mensagem que é popular é a de que Deus ama todo mundo e no fim tudo vai dar certo. Mas essa mensagem não é bíblica. Se Deus não houvesse me comissionado para essa mensagem dura, mas necessária, eu jamais falaria algo, porque ela vai contra a minha carne, ela vai contra o meu desejo de multidões me ouvindo. Mas eu prefiro não ter ouvido a homens, ou melhor, eu prefiro não ter homens me ouvindo do que não ser aceito por Deus. Irmãos, essa mensagem, ela é clara, real e iminente. A destruição do cosmos não tarda. O princípio das dores se intensifica. E em breve, das nuvens, o rei vai voltar. O que você vai ouvir desse rei? O povo estava apavorado. E eu espero que você, em alguma medida, esteja apavorado. Não porque você tem medo, porque se você já tem a certeza de sua salvação, que não é com base em sua moralidade, mas é com base naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, você tem certeza de sua salvação, mas você tem temor dentro de si. E aquela mulher, então, em meio ao povo apavorado, ela diz: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Uma confissão de fé impressionante, de uma mulher que vivia no meio de um povo pagão. Como ela sabia daquilo? Ela não fez a escola do discípulo para conhecer um pouco mais da teologia. Ela simplesmente ouviu falar de um Deus que abriu o mar. E ela creu que aquele era o único Deus verdadeiro. O Deus sobre céus e sobre terra. Um Deus que conduzia toda a sua criação. E essa declaração de fé evidencia o fato de que aquela mulher havia sido alcançada pela graça de Deus. Uma mulher em meio a uma cultura idólatra. A graça de Deus a alcançou. Irmãos, a graça de Deus não existem barreiras que a impeçam. A graça de Deus me alcançou quando eu frequentava aqui ao lado. E para quem não sabe, aqui ao lado é uma balada. E aos 32 anos, essa graça alcançou um improvável como eu. Alguém que vivia no mundo paralelo. E jamais imaginei eu ser crente ou pastor. Mas a graça de Deus me alcançou. E é uma graça irresistível, impossível de dizer não para ela. E eu fui tocado por essa graça. E hoje estou aqui.
Não por mérito, não porque eu era bom, não porque eu era moralmente adequado. Não, terrível pecador. Mas tanto quanto aquela mulher terrível pecadora foi alcançada pela graça, eu fui alcançado por essa graça. E o improvável está aqui. Mas não somente eu, você também é um destes improváveis. Que por mais que talvez não esteja aqui pregando, está pregando aí fora com a sua vida e com os seus lábios. Nós somos esses improváveis que viviam separados da família de Deus e essa graça nos alcançou. Matthew Henry, um teólogo lá do século XVIII, disse: Raabe teve uma fé genuína que foi provocada pelo temor de Deus, mas que também a levou à confissão em sua misericórdia. Aquele medo da destruição que o povo tinha, na verdade nela era um temor, era uma reverência. E essa graça que alcançou aquela mulher é a graça que nos alcançou e que sim, nos dá temor. E esse temor nos faz querer andar em santidade, ainda que não seja fácil. John Owen diz que a fé é uma obra soberana do Espírito Santo, que convence o coração da verdade de Deus, mesmo em meio à escuridão espiritual. Aquele contexto pagão, idólatra, a graça de Deus adentrou aqueles muros. Aqueles muros não impediam a graça de Deus a chegar ao coração daquela mulher. Mesmo sem uma compreensão teológica profunda, ela faz uma declaração pública de fé, dizendo: o Deus de vocês é Deus sobre céus e debaixo da terra. E essa graça te alcança e te faz pronunciar coisas como essa. Agora, não fica numa declaração pública. Essa confissão de fé, ela redunda em obras. Não era meramente uma compreensão intelectual, mas sim, também era, mas ela redunda em ação. Era a mente daquela mulher sendo impactada, o seu coração sendo transformado e as suas mãos gerando ação. Aquela mulher corre um risco de vida ao despistar os soldados do rei, mentindo para aqueles homens. Por quê? Tiago diz lá no Novo Testamento, em sua carta: porventura não foi também justificada por obras Raabe, a meretriz, quando hospedou os emissários e os fez partir por outro caminho? A fé daquela mulher fez com que ela corresse risco de vida e levasse a uma vida de obediência ao extremo. E por causa da sua fé, aquela mulher, às margens de sua sociedade, foi incluída no plano de Deus. Aquela mulher, improvável, fez parte da missão de Deus na terra. E você? Você está nessa missão? Sobre que missão que você tem lutado? Quais são os seus planos? Os seus planos, eles se conectam aos planos de Deus? A sua fé tem te levado a produzir uma vida de obediência que se conecta à palavra de Deus e agrada àquele que te chamou para conviver junto com Ele? Aquela graça que te alcançou tem produzido em você uma vida com frutos de obediência prática? A nossa fé, irmãos, não pode ser meramente da boca para fora, mas ela precisa redundar em obediência. E essa fé nos faz coparticipantes dos planos eternos de Deus. Irmãos, tem privilégio maior? Meninos que crescem nas escolinhas de futebol sonham em jogar na seleção brasileira de futebol. Talvez hoje nem tanto, mas talvez sonhem em jogar no Real Madrid, Barcelona ou algo do gênero. Você tem esse mesmo sonho de menino, de participar da missão de Deus na terra? Esse sonho de mergulhar nas coisas do Senhor, ainda que você seja um contador, uma professora, um enfermeiro, um balconista, ou seja lá o que for. Mas saiba que você pode e deve entrelaçar os seus planos a esse plano maior de Deus. E então eles fazem um acordo de salvação. E o texto continua. Presta atenção no texto. E agora, a mulher está dizendo, e agora, jurem pelo Senhor que assim como eu usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai. E que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e de minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que
e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem essa nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar esse cordão de fio escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você nos reunir em sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas, se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Então eles fazem um acordo. Raabe implora por sua vida e de sua família. E eles então fazem um acordo dizendo: olha, se você não denunciar a gente vai poupar a sua vida. Mas também, ninguém pode sair de casa. Quando a gente invadir, fiquem todos em casa. Mas não só isso. Tem um sinal aí. E o texto diz: se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. Ou seja, olha, acordo feito. Eu não denuncio vocês e vocês não me matam. Mas coloca esse fio vermelho aqui. Era um fio, uma corda vermelha, que eles desceram para fugir pela muralha. Então, essa mesma corda vermelha, que eles desceram para escalar a muralha e fugir, era a mesma corda que ela deveria deixar pendurada na sua janela, para identificar a casa que não seria destruída. Agora, meus irmãos, aqui existe um símbolo muito profundo por trás disso. Aquele cordão escarlate, aquele cordão vermelho, não somente salvou os espiões, mas viria a salvar Raabe e sua família. Mas olha o simbolismo por trás disso. 40 anos antes, você conhece a história quando Deus manda pragas para o Egito. Na 10ª praga, um anjo da morte passa pelo Egito, o povo hebreu ainda estava lá, mas o anjo da morte mataria os primogênitos, com exceção daqueles que tivessem sacrificado cordeiros e pintado a vista da porta, a borda da porta de suas casas com aquele sangue. Então, as famílias que sacrificassem o cordeiro para celebrar a Páscoa judaica, pegassem o sangue do cordeiro, pintassem a vista, o marco da porta, o anjo da morte passaria e aquelas casas em que estavam sendo pintadas pelo sangue do cordeiro, o anjo da morte não mataria os primogênitos. E foi isso que aconteceu. Agora, esse sangue do cordeiro pintando a porta das casas do povo hebreu era um símbolo. Aquele sangue do cordeiro, ou dos cordeiros sacrificados, apontava para o sangue de Cristo. O sangue do cordeiro sacrificado nas portas, que impedia a morte dos primogênitos, simbolizava o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E todos aqueles que, entre aspas, têm esse sangue pintado nas suas portas, não sofrerão a destruição no final dos tempos. Essa é o simbolismo por trás desse tempo lá no Egito. Mas aí esse mesmo simbolismo acontece aqui. Quando então ela pendura uma corda vermelha e escarlate, que simbolizava o sangue do cordeiro lá na saída do Egito, mas que também apontava para o sangue de Cristo. Um sangue do Senhor Jesus que seria derramado mais de 2000 anos depois.
mas a Bíblia sempre aponta para Cristo. E o sangue de Cristo derramado nos poupa da ira eterna de Deus. Então, se o sangue dos cordeiros poupou a vida dos primogênitos do Egito, a corda vermelha poupou a vida de Raabe e de sua família na destruição de Jericó, tudo isso aponta para o sangue de Cristo que nos poupará da morte eterna. O sangue de Cristo nos poupará da condenação eterna, do lago de fogo e enxofre, que é quando Deus vai julgar vivos e mortos, e aqueles que não se rendem a Cristo receberão a ira eterna do Pai. E se você não teme esse dia, eu diria que seu coração está congelado. Rogue para que o Senhor toque em seu coração e você venha a temer esse dia. Porque terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. É o que o autor de Hebreus no Novo Testamento disse, eu vou repetir. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E infelizmente, você não vai ver esse tipo de versículo sendo pregado nas igrejas da moda. É uma verdade bíblica, real, que precisa ser propagada. Eu não quero que Deus me cobre de não ter falado a verdade para o nosso povo. E eu espero que essa verdade faça você tremer de medo. Não não tremer de medo, mas tremer de temor. Tremer de medo sim, se você não se rendeu a Cristo. Mas tremer de temor diante da grandiosidade do nosso Deus. E eu espero que todos aqui se rendam a Ele. Para que naquele grande e glorioso dia, em que Ele há de julgar os vivos e os mortos, e Ele dirá, vocês, minhas ovelhas, entrem à minha direita para o descanso eterno, porque em vocês está o sangue do Cordeiro. Agora vocês, que não se renderam a mim, cabritos, entrem à minha esquerda, para o lago de fogo e enxofre que lhe está reservado, e por toda eternidade sofrerão. Irmãos, eu não acreditava nessas histórias. Mas um dia essa graça me alcançou. E essas histórias começaram a fazer sentido, não só na minha mente, mas no meu coração e vida. Não acreditava. Irmãos, eu era católico e espírita. Então eu acreditava em reencarnação. Mas Deus me tocou e produziu uma transformação radical em minha vida. Talvez aqui você não saiba, mas eu era professor de educação física, fisioterapeuta, tinha academia na cidade. Mas entendi que Deus estava me chamando para uma missão. E a missão de trazer uma mensagem dura, mas ao mesmo tempo de esperança. De que seremos condenados, ou melhor, seríamos condenados, se não nos rendêssemos a Ele. Mas como nos rendemos a Cristo como nosso Salvador e o nosso Senhor, nós o tememos, mas sabemos que Ele nos salvará na condenação eterna. Porque o sangue do Cordeiro já está marcado em nossas vidas. E o Espírito Santo é a garantia de tudo isso. Charles Spurgeon diz que o cordão escarlate é um símbolo da graça divina que é estendida aos pecadores através do sangue de Cristo, o verdadeiro e único meio de salvação. Raabe confiou naquele cordão. Nós confiamos no sangue de Cristo como nosso único meio de salvação. Agora, de novo, essa fé que nós temos, ela necessariamente precisa redundar em obra prática. Portanto, a nossa obediência à obra prática é uma evidência se temos fé ou não. Então você avalia a sua vida para entender se existe uma vida de obediência que evidencia uma fé genuína. Porque a fé verdadeira não é só falar da boca para fora. Ela precisa vir acompanhada de boas obras. E essa mulher fez isso. Ela não só ela despista os soldados, mas ela pela fé coloca aquele cordão. E então, aquela corda, simbolizando a sua fé, faz dela uma participante dos planos eternos. Como você tem vivido? De forma prática, a sua fé tem redundado em uma vida de obediência? Isso, meus irmãos, não é mérito, isso é graça. Diante daquela destruição iminente, a graça de Deus alcança aquela mulher e a faz ser participante dos planos eternos de Deus. E da mesma forma conosco, estamos sob uma destruição iminente. Mas a graça do Senhor que nos alcançou,
E essa fé que Ele nos coloca em nossos corações, nos faz participantes dos seus planos eternos. A salvação que é oferecida a todos os povos, não somente judeus, brasileiros, japoneses, coreanos. E ela é oferecida a pessoas imorais, como nós éramos no passado. É oferecida a assassinos, a perversos. Mas há um convite ao arrependimento. Há um convite a uma vida de entrega, porque Ele te perdoa dos teus pecados, independentemente do quanto você tenha sido imoral. Sempre há perdão. O perdão alcança os piores pecadores como nós. O perdão de Deus passa por barreiras, por muros impenetráveis, mas corações se tornam quebrantados diante dessa graça que nos invade, nos perdoa dos pecados e nos faz participantes do plano eterno de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E então a queda de Jericó e a salvação de Raabe. Agora lá no capítulo 6 de Josué diz assim: destruíram totalmente a fio da espada tudo que havia na cidade. Tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram, tiraram Raabe, o seu pai, sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os que acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo que havia nela. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa do seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu dos mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Irmãos, você talvez tenha ouvido falar da história. O povo hebreu chega na cidade e Deus instrui: olha, vocês vão dar 6 voltas em torno da cidade, uma vez por dia. Todo o povo em silêncio deve dar uma volta por dia em torno da cidade murada pelos próximos 6 dias. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas e vocês vão tocar trombetas e vocês vão gritar. Eles fizeram isso e pela fé, claro, no poder de Deus, aquelas muralhas caíram. A cidade começa a ser destruída. As espadas começam a tirar a vida daquele povo. Irmãos, isso era uma expressão da ira de Deus, do julgamento eterno de Deus, que virá de novo no fim dos tempos. Mas a vida daquela mulher e de sua família foi poupada. Os espias então pegam Raabe e sua família, tiram eles e colocam a salvo, porque a fé daquela mulher a salvava. A história de Raabe, meus irmãos, é a minha história, é a sua história. Pessoas separadas do povo de Deus, que a graça derruba muros e alcança, e pela fé nos faz participantes da história do Senhor. Charles Spurgeon diz que Raabe foi tirada de uma situação de destruição iminente e colocada em segurança, assim como todo pecador que confia em Cristo é retirado do caminho da condenação e colocado em um novo caminho de vida. A fé de Raabe é a nossa fé, que nos salva da condenação eterna. Aquele que está em Cristo Jesus, não há mais condenação, meus irmãos, mas é porque essa graça nos alcançou. E então, Raabe é integrada à comunidade da fé, tanto quanto nós somos integrados à igreja. O texto diz: e Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje. Raabe, idólatra, pagã, politeísta, prostituta, é integrada à família de Deus. Essa graça de Deus, meus irmãos, quando ela nos alcança, ela nos transforma, nos dá uma nova identidade e nos faz participantes da família de Deus, que é a igreja. Mas algo mais impressionante do que tudo isso aconteceria. Quando a gente vai para o Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, Mateus nos apresenta a genealogia de Jesus. E diz que aquela mulher desprezada se casa com um homem chamado Salmão. Esse casal
Salmão, hebreu, se casa com a prostituta e eles têm um filho chamado Boaz. Irmãos, passa geração e outra geração, Boaz é bisavô do rei Davi. Ou seja, aquela mulher, por meio de sua descendência, veio a trazer à luz o rei Davi. Raabe era descendente, ou melhor, perfeito, estava certo. Raabe era descendente do rei Davi. Uma mulher desprezada na linhagem real. Mas mais do que isso, quando acompanhamos a descendência de Davi, ela vai chegar em Jesus. O que isso significa, Bruno? Que uma mulher desprezada, vivendo às margens da sociedade, imoral, improvável, hoje faz parte da linhagem real de Cristo. O nome dessa mulher está descrito em diversas passagens do Novo Testamento, incluindo a genealogia de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré é descendente da prostituta. Isso é escandaloso para os religiosos. Isso é motivo de dor nos ouvidos para fariseus. Jamais, como? Da descendência da prostituta viria o Messias. Sim, o Messias veio de onde menos se esperava. Essa é a graça de Deus, meus irmãos, que ela tira pessoas das margens da sociedade e faz coparticipante dos planos eternos de Deus. Fez uma prostituta da vida, da sua linhagem, vir o Messias. Essa graça de Deus que é redentora, ela é transformadora, e ela pega marginalizados e os coloca em posição de destaque. Pega desprezados e os faz participantes dos planos eternos de Deus. E é por isso que Paulo diz aos Coríntios: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Charles Hodge diz que a graça de Deus transcende todas as barreiras humanas de mérito, etnia ou moralidade. Ela é soberana e escolhe salvar aqueles que, aos olhos do mundo, parecem improváveis. Eu e você, incluídos nos planos eternos de Deus. E essa é a conexão que temos com Cristo. A história de Raabe é a história do Evangelho. A graça que alcança pecadores, um cordão vermelho que simbolizava o sangue de Cristo, a graça irresistível de Deus que traz perdão amplo e profundo para os piores pecadores, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A destruição de Jericó ela aponta para a ira de Deus, um prenúncio do julgamento final, mas a fé em Cristo nos poupa da ira de Deus e nos reconcilia com Ele, fazendo parte de sua família. E eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo de novo que a história de Raabe é a nossa história. É um testemunho de uma mulher marginalizada que vem fazer parte da genealogia de Jesus. Uma mulher desprezada que foi incluída nos planos de Deus. Uma prostituta, para escândalo dos religiosos, que foi incluída como um instrumento de Deus. E essa graça que derrubou as muralhas de Jericó, derrubou as muralhas do nosso coração, as muralhas do medo, da culpa, da vergonha, e nos faz participantes dos planos eternos de Deus, irmãos. Nós fomos separados por Deus, por isso somos santos. Somos separados como instrumentos sagrados, e não há privilégio maior do que sermos coparticipantes da missão de Deus na terra. E a missão de Deus na terra é resgatar um povo para Ele. E você faz parte dessa missão. Você é o povo e você faz parte como instrumento para que outros se acheguem. Rejeitados uma vez no passado, agora somos parte da família de Deus. É sobre nós, meus irmãos. Agora, o autor principal dessa história não somos nós. É Deus. É tudo sobre Deus. Ele é o autor da história, Ele é o roteirista, Ele é o ator principal. Nós somos personagens ao redor dele.
A história da humanidade tem colocado o homem no centro de tudo. Mas a história redentiva de Deus nos mostra que Ele é o centro. E nós somos coparticipantes dessa história, cujo personagem principal é Jesus Cristo. Portanto, reflita sobre a sua fé. Você está disposto a confiar em Deus? De que os planos que Ele tem são melhores que os seus planos pessoais? Você está disposto a deixar que Ele derrube as muralhas do seu coração e te faça um participante dos planos eternos do Senhor? Você está disposto a abrir mão de si mesmo para viver como um seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo? Saiba que a sua fé deve vir acompanhada de obediência. E então, você participa dos planos eternos de Deus. Pela fé, então, pessoas mais improváveis são incluídas nos planos de Deus. E eu deixo aqui 4 passos práticos. Primeiro, confie em Deus acima das circunstâncias. O que está te trazendo medo? Confie em Deus. Ele vai cuidar. Segundo passo, viva a sua fé em ação prática. De que forma você pode expressar a sua fé essa semana? Terceiro, abra-se para a transformação de Deus. Quais áreas de sua vida ainda permanecem intocadas por Deus? E por fim, junte-se à família de Deus. Você tem vivido uma comunhão verdadeira com os irmãos da igreja? Uma vida conectada? Para isso, a banda pode subir e todos vão ficar de pé. E se você ainda não faz parte de pequenos grupos, que são os grupos que se reúnem nas casas ou aqui na igreja, para conviver e fazer parte da família de Deus, você pode preencher um breve formulário que você vai encontrar apontando a câmera do seu celular aqui para a tela, e você pode se juntar a esse grupo. Demais, pode baixar suas cabeças e vamos orar.